Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho como foi minha experiência lendo pela primeira vez João Guimarães Rosa. Muitos de vocês já sabem, eu tô cursando letras e agora eu tô fazendo uma disciplina que se ocupa do que foi produzido em prosa no Brasil a partir ali dos anos 30, assim, depois do modernismo até agora. E obviamente que um dos autores que a gente discutiu foi João Guimarães Rosa. Ele é um autor que eu até então nunca tinha lido. E eu não sei muito porque, eu acho que em parte eu tinha um pouco de medo de não entender, sabe? De chegar no maior escritor brasileiro de todos os tempos e blá blá blá. E não conseguir entender aquilo. Eu acho que era um receio que eu tinha e também porque nunca tinha acontecido. A verdade é que eu gostei muito de tudo que eu li dele, eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês. Eu li alguns contos, eu li os prefácios de Tutameia e li o Grande Sertão Veredas. Então foi uma experiência bem legal. Particularmente eu preferia ter tido mais tempo de ler, eu deixei pra começar um pouco em cima da hora também. Mas era uma leitura que eu preferia ter feito durante meses, não durante 2 semanas. Ainda assim foi uma experiência bem legal, é um livro que, né, o Grande Sertão Veredas provavelmente vai ser um livro que eu vou ler de novo em algum momento da minha vida. Mas eu acho que essa primeira experiência serviu muito pra eu perceber que ele é muito legal, que ele é genial e que ele não é difícil. E isso foi bem interessante pra mim. Bom, o primeiro texto que eu li então foi A Terceira Margem do Rio, que é um conto muito bonito, muito bonito. É um conto curto e muito, muito, muito interessante. Basicamente é a história de um pai que pega uma canoa. Bom, o primeiro texto então que eu li foi o A Terceira Margem do Rio. Esse é um conto. É difícil falar sobre contos, né? Eu acho tão pequeno, parece qualquer coisa que a gente fala já é um spoiler. Mas é um conto que permite muitas interpretações diferentes e, em parte, é um conto um pouco central para a obra do Guimarães Rosa, porque é talvez uma ideia, essa ideia da terceira margem é uma ideia que eu acho que meio que volta em vários momentos, assim, pelo menos no que eu li, né? Eu não sei dizer no resto da obra do João Guimarães Rosa. Mas basicamente tem um homem que vai numa canoa e fica no meio do rio, voluntariamente no meio do rio. E é como assim, o rio tem duas margens e ele meio que cria uma terceira margem, é como se fosse isso. O conto é narrado pela perspectiva do filho dele, contando a experiência de como foi viver isso, né, de como foi ver o pai fazendo isso. Então é uma perspectiva de alguém de fora que tudo que pode fazer é tentar interpretar essa ação, né? Não tem mais como saber o que o pai pensa sobre isso. Então tem muito sobre fronteiras, tem muito sobre a margem, a travessia, o caminho, a passagem, a dúvida, e tudo isso tá ali acontecendo com esse pai. Eu acho que eu ouso dizer que dos contos que eu li foi o que eu mais gostei. O segundo conto que eu li chama O Espelho. Ele é uma espécie de releitura, de reinterpretação ou de diálogo com o conto O Espelho do Machado de Assis. E a história, então, é uma pessoa falando com outra, mas é um monólogo, né? Essa coisa que o João Guimarães Rosa faz muito, né? Que é como se fosse uma conversa, só que a gente só tem um dos lados da história. Então é quando basicamente tem duas pessoas conversando, só que uma pessoa só gosta de falar muito. Basicamente a gente tem um personagem falando e a gente sabe que ele tá falando com alguém, mas a gente não tem o que essa pessoa acha. A gente só tem um dos lados do diálogo. E essa pessoa tá contando uma experiência que ela teve com um espelho, que quando ela se olha no espelho ela não reconhece quem ela se tornou. E aquilo causa uma busca por identidade, digamos assim, até que essa pessoa começa a tentar retirar de si todas as coisas que ela identifica como influências externas. É um conto bem, bem interessante também. Eu não quero contar o final, mas eu acho que tem também uma coisa sobre como a travessia, como o processo é importante. Enfim, é um conto também bem legal. Depois disso a gente leu os prefácios de Tutameia, então Tutameia eu já tinha em casa. E ele tem meio que se fossem 4 prefácios, digamos assim. A gente tem aqui o sumário. E no sumário a gente tem 4 textos. O primeiro texto e alguns outros textos que estão espalhados pelo livro, que estão em itálicos. Quando a gente chega no final do livro, a gente tem um sumário alternativo, chama Índice de Releitura,
que coloca esses 4 prefácios no começo, então lista aqui os 4 prefácios e as páginas aleatórias ali, e depois vem para os contos. Então a gente leu só os 4 prefácios, não li o livro inteiro. São espécies de textos em que o João Guimarães Rosa fala um pouco sobre a sua poética, talvez dê pra gente dizer assim. Só que são bem... Esses textos, sim, eu diria que talvez são um pouco mais difíceis, assim. Não são completamente expostos, eles são um pouco... Não tô conseguindo definir bem, mas eu acho que eles não são explícitos. É interessante porque ele espalha esses prefácios pela obra, né? Então não são prefácios que estão no começo do livro, o que né, talvez uma provocação ou uma tentativa de uma brincadeira, alguma coisa assim, para dizer um pouco sobre os limites do livro, né? Por que os prefácios precisam estar no começo do livro e algo assim. Mas enfim, ele vai usar algumas palavras, alguns termos que talvez sejam um pouco parte da obra dele, e vai falar um pouco sobre como é a prosa dele e tal. Então achei interessante conhecer. Eu fiquei com bastante vontade de ler esse livro que eu já tinha na estante, estava encalhado fazia um tempo. Eu tinha lido um conto desse livro já quando eu tinha feito jornalismo, e eu comprei na época, então, tipo, pra vocês terem uma ideia, faz muito tempo. E então quero ver se eu consigo não demorar mais tanto tempo para ler esse livro, mas foi interessante. Não vou dizer pra vocês que foi assim arrebatador nem nada assim, eu acho que esses foram os textos que ainda continuaram mais misteriosos pra mim do que eu li do João Guimarães Rosa por enquanto. Depois disso eu li mais um conto que é Meu Tio o Iauarete, eu espero que você esteja falando mais ou menos certo, que é muito, muito, muito interessante em termos de linguagem e construção e tal. De tudo que eu li do João Guimarães Rosa por enquanto, esse conto aqui foi ao mesmo tempo o conto com o qual eu menos me identifiquei, mas com o qual eu fiquei mais surpresa, mais, assim, maravilhada com as questões técnicas, assim. Eu achei que é um texto que ele liga muito bem a questão da escrita com o tema, com a linguagem e tudo mais. Achei muito interessante. De novo, é um desses monólogos que fazem parte de um diálogo, em que a gente vai ouvir a história de um personagem que muda de nome durante a narrativa, que é o filho de uma índia com um branco, e ele tem toda uma questão de achar seu espaço na sociedade, de se identificar ou com índios, ou com brancos, ou com o quê. E ele começa a trabalhar como onceiro de uma fazenda, quer dizer que ele matava as onças para que a fazenda não corresse os riscos de ter onças por ali e tal, para que as onças não matassem os animais, as pessoas. E ele começa, nesse momento, também a ter uma relação maior com a parte índia que ele tem nele. E ele começa, então, a, como índio, se relacionar com as onças de uma maneira diferente, porque daí tem toda uma questão da cultura, da filosofia indígena que está envolvida. E a linguagem vai acompanhando esse tipo de coisa, assim, o jeito que ele fala, as palavras que ele usa, algumas das estruturas e tal, é bem, bem interessante. O final é ótimo. Enfim, eu gostei muito desse, assim, foi eu acho que o que mais me impressionou de tudo, ainda que eu ainda acho que eu goste mais do Terceira Margem. E bom, depois de tudo isso, chegamos então no Grande Sertão Veredas. Eu li essa edição aqui da editora Nova Fronteira em capa dura. A minha edição não tem aquele mapa bonito que algumas edições têm, eu acho que é uma edição depois daquela do mapa. Eu achei uma pena, porque eu queria o mapa. A gente tem um texto inicial do Paulo Ronay que se chama 3 Motivos em Grande Sertão Veredas, que ele fala sobre três eixos principais, digamos assim, da obra. Não é um texto muito grande, nem muito profundo. E depois a gente tem o livro, e é isso. Então eu não diria que essa é uma edição crítica ou nada assim. A gente tem o texto e o texto do livro mesmo, e esse texto de umas 5 páginas que meio que apresenta. A gente tem um textinho também bem pequeno falando sobre a edição. Um personagem principal desse livro é o Riobaldo. A gente vai encontrar ele num momento assim mais maduro da vida dele, e de novo ele tá falando pra alguém sobre o que ele viveu e as dúvidas que ele tem sobre a vida e a existência e tudo mais.
Então é o mesmo tipo de estrutura do Meu Tio Yara ET e o mesmo tipo de estrutura de O Espelho, por exemplo. E o Riobaldo é um jagunço, então ele tá ali no sertão brasileiro e trabalhando com jagunços e tudo mais, mas ele sente uma paixão muito grande por um outro cara que é um outro jagunço chamado de Adorim. E o livro vai narrar principalmente os episódios relacionados a duas guerras jagunças. Eu não quero entrar em detalhes da história, para não dar spoilers, mas eu acho que a gente consegue imaginar um cenário bem tenso, bem árido, bem seco, bem triste, bem doído, assim, sofrido e tudo mais. E o que a gente ouve do Riobaldo são questionamentos, enquanto ele vai narrando essa realidade dele, ele vai se questionando sobre a realidade, sobre a existência, sobre o bem e o mal, sobre a existência do diabo. Então, assim, ele tem toda uma questão de se entender e de se entender com o mundo enquanto ele tá vivendo essas coisas. E quando a vida dele meio que termina, digamos assim, não termina, né? Ele ainda tá vivo e tal, mas quando passa todo esse turbilhão de coisas e a vida parece estar mais estável, pelo menos é isso que dá a entender, a gente fica com essa coisa dele tentando digerir o que aconteceu com ele, o que é o mundo e o que aconteceu, basicamente é isso. Então a gente tem um tipo de escrita que tenta reproduzir essa fala desse sertanejo, que ao mesmo tempo é muito duro e muito seco e muito metafórico, metafísico e abstrato e tal. Então é uma coisa muito interessante. Assim, pra mim a escrita foi uma delícia. Eu não achei difícil, eu tinha muito medo de achar difícil, não é nada difícil, é gostoso. É diferente de eu dizer, nossa, eu entendi tudo 100% do livro, nunca mais vou entender nada diferente. Claro que não, eu acho que cada vez que se lê um livro assim, você vai tirar alguma coisa nova e vai pensar uma coisa nova e vai ver uma relação diferente entre coisas, mas ele não é difícil por causa disso. Uma das coisas mais legais do livro é um aspecto do Diadorim que eu não vou falar porque vai ser um spoiler muito, muito, muito grande, mas é bem legal. Eu acho que muita gente já sabe o que é, provavelmente, mas eu acho genial o jeito que ele constrói os personagens do Riobaldo e do Diadorim e como os dois se relacionam, assim, eu acho incrível. Uma coisa que é interessante é que o próprio Riobaldo vai dando spoilers do que acontece de vez em quando, né? Ele fala, isso foi antes de tal coisa acontecer, e na hora você não se toca direito o que é, porque ele fala de um jeito que também não é tão explícito. E daí quando aconteceu, óbvio que é isso que ia acontecer. Então, assim, essa parte também eu acho bem engraçada. Outra coisa que a gente tem que lembrar, ele é um narrador não confiável, né? Ele que tá editando a sua própria história. E também eu acho que é uma coisa que traz uma outra camada, assim, pro livro. Esse livro também tem uma questão com o rio, que é o São Francisco, e com as margens, e aquela coisa da terceira margem que já apareceu no conto. E tem muito sobre essa questão da travessia, né? Como que os acontecimentos em si talvez não tenham tanta importância, o importante é a travessia até esses acontecimentos, é o que acontece entre os acontecimentos e esse tipo de coisa. Então que a gente tenha um personagem complexo, num ambiente complexo, e ele tá tentando entender basicamente isso, porque ele sempre procura do interlocutor uma confirmação, uma concordância e coisas desse tipo. Então é basicamente isso, é ele tentando fazer sentido da vida dele depois que essas coisas aconteceram. E coisas dolorosas pra ele, coisas difíceis pra ele. É um livro bem, bem interessante. Eu acho que é um livro que as pessoas têm que ler, pelo menos uma vez na vida. Eu acho que a gente tem que perder o medo. Bom, experiência pessoal, eu tive que perder o medo um pouco. E é um livro que eu acho que permite muitas leituras, muitas relações. E é por isso que talvez seja um livro tão interessante de ser relido, né? Porque eu acho que dependendo do momento da vida que você tá, você pode achar coisas diferentes nele. O que eu acho ótimo, assim. Bom, eu sei que esse vídeo pode ter parecido um pouquinho básico, eu sei que tem muita gente que gosta muito e lê muito João Guimarães Rosa, mas essa foi, assim, um primeiro encontro que eu tive com ele, e eu acho que foi um encontro que serviu pra eu perder o medo que eu tinha. Porque mesmo ouvindo que ele era um grande escritor brasileiro e coisas desse tipo, eu me surpreendi muito em encontrar um autor que não era tão difícil quanto eu achei que seria. Que, de certa forma, tenta muito aproximar a linguagem da vida
e coisas desse tipo, e isso me surpreendeu bastante. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, caso você não tenha dado uma chance a João Guimarães Rosa ainda, porque você, como eu, também tinha esse medinho, essa coisa de receio, assim, eu acho que não vale a pena, gente. É muito gostoso ler João Guimarães Rosa, é muito gostoso descobrir esse mundo dele. O fato de que reler um livro assim é tão legal, eu acho que é só um ganho, assim, não é algo com o qual a gente tem que se assustar, né? Eu acho que a gente tem que só dar chances a isso. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, me avisem caso vocês já tenham lido o João Guimarães Rosa, o que vocês acharam. E o pessoal que já conhece mais a obra dele, me avisa o que vocês recomendariam para eu ler depois disso. Eu devo ler o Tutameia, porque eu já tenho em casa, mas eu tenho vontade de conhecer outros livros dele também. Talvez até antes de reler O Grande Sertão Veredas. Então me avisa o que vocês acham legal. Não são leituras que eu devo fazer tão logo assim, mas ainda assim eu já que estou curiosa por mais, assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.